Bom dia, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para refletirmos juntos sobre a palavra de Deus. Continuando com o tema da nossa EBD. Hoje faz pouco tempo até que estive aqui, né? Adiantou um pouquinho. Normalmente eu prego mais para o final do mês, mas a gente vai estar visitando a cidade do projeto no domingo da escala aí. Então, houve essa troca. É bom porque tá fresco ainda sobre o que a gente falou da última vez, que foi sobre Saul. E continuando aí a ordem dos reis de Israel, hoje vamos refletir sobre a vida de Davi. Vamos orar, irmãos? Senhor, ainda na Tua presença, te agradeço por tudo que tivemos até aqui, por cada pessoa, por cada irmão que veio aqui, Senhor, para te prestar um culto a Ti. Que neste momento Teu Espírito esteja abrindo nossos corações, que a gente possa realmente entender a Tua palavra e principalmente colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, Davi, um dos personagens aí mais importantes de toda a Bíblia. Davi é tão importante na Bíblia que seu nome é citado mais de 1000 vezes nas Escrituras. Ele é tão importante na Bíblia que 28 livros bíblicos contêm referências a Davi. Isso representa 42% de toda a Bíblia, de todos os livros bíblicos contém referências a Davi. A história de Davi ela é contada ao longo de 66 capítulos bíblicos. Ou seja, é muita coisa. Davi foi muito importante na história do povo de Israel. Davi é muito importante para a nossa vida hoje em dia. Tem muita coisa contada e exposta sobre a vida de Davi nas Escrituras. É claro que não dá para a gente abordar tudo aqui, 66 capítulos, daria para a gente fazer pregações um ano inteiro só sobre a vida de Davi. Porém, o que eu vou tentar fazer hoje aqui, e quero que os irmãos reflitam junto comigo, é pensarmos em como Saul foi rei e como Davi foi rei. A diferença das atitudes de Saul e de Davi ao longo dos seus reinados. E trazer isso para a gente. Que tipo de cristão temos sido? Como Saul ou como Davi? Davi, ele é um exemplo para nós, tanto que lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, está escrito que, e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha como Deus classifica Davi. Homem segundo o coração dele, que faria toda a vontade dele. Davi é tão importante que ele recebeu uma promessa para a dinastia, para os filhos, que nunca deixariam o trono de Israel. Está lá escrito 2 Samuel 7,16. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Olha a promessa que Davi recebe de Deus diretamente, que se conclui, que se cumpre com Jesus, que faz parte dessa dinastia. Jesus, no Novo Testamento, quando vem lá em Marcos capítulo 10, versículo 47, ele é chamado de filho de Davi. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha como Davi foi grande. Olha como Davi foi importante. Só que Davi também errou. Davi também pecou. Davi não tinha nada de diferente de nós na sua essência. Davi fez tanta coisa, Davi foi tão importante, sendo como eu e como você. Às vezes a gente olha para os personagens bíblicos e trata eles como se eles tivessem algum poder especial, alguma coisa sobrenatural que eles receberam de Deus. E não tem nada disso. Davi tem a mesma essência, a mesma natureza pecaminosa que nós temos. Tanto que ele peca, como os irmãos conhecem e sabem muito bem. Mas Davi, ele teve uma coisa muito importante na vida dele. Ele teve uma vida submissa a Deus, do início ao fim. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. E comparando com a vida de Saul, eu vou colocar aqui 5 aspectos para que a gente compare e para que a gente aplique em nossas vidas. Será que estamos sendo como Saul
Ou será que estamos sendo como Davi? O primeiro aspecto que eu quero que a gente compare em como estamos agindo diante de Deus é diante do tempo de Deus para as nossas vidas. Não sei se os irmãos lembram, mas como eu falei, Saul tinha um certo problema com o tempo. E a gente vai lembrar isso aqui. Porém, para a gente lembrar um pouquinho do chamado dos dois, é muito semelhante. E, na verdade, é a única coisa que tem de semelhante entre a vida de Saul e de Davi. Não sei se os irmãos lembram, Saul foi chamado de forma inesperada. Saul foi ungido por Samuel, assim como Davi. Davi também foi chamado de forma inesperada. Os dois são descritos na Bíblia como homens bonitos, fisicamente. E também os dois iniciam o seu reinado, o seu ministério, cheios do Espírito Santo. As semelhanças entre os dois param por aí. E é interessante a gente olhar e ver que tanto Saul quanto Davi tiveram a oportunidade. Os dois tiveram a oportunidade de agir da forma correta. Só que só um deles optou e escolheu agir dessa forma. Ou seja, eles tiveram a escolha. Tanto Saul quanto Davi tiveram a unção de Samuel. Os dois foram cheios do Espírito Santo. Os dois tinham Deus ao seu lado no começo. Mas a partir daí tudo muda. A partir daí, Saul começa a fazer escolhas que ele mesmo deseja, de acordo com a própria vontade. E isso muda tudo. O primeiro grande pecado de Saul, que é revelado, que é descrito na Bíblia, é quando Saul está diante ali dos filisteus, como eu falei há 15 dias atrás, e Saul tem que aguardar Samuel durante 7 dias para que Samuel chegasse para oferecer o sacrifício, para oferecer o holocausto. E Saul, desesperado, achando que os filisteus iriam invadir, iriam ganhar a batalha, o que faz? Daqui, eu faço. Eu ofereço esse holocausto. Não vamos esperar Samuel. Não vamos esperar Samuel. Ou seja, Saul não espera o tempo que Deus tinha determinado. E logo na sequência do holocausto oferecido por Saul, Samuel chega. Ou seja, a diferença era pequena. Se Saul tivesse esperado mais um pouquinho, Samuel tinha chegado. E com Davi? Como que Davi agia diante do tempo de Deus? Quando a gente lembra de como Davi foi ungido, a gente vai lembrar da passagem, eu não vou ler ela aqui porque ela é bem conhecida, vou ler só um versículo, em que Samuel vai à casa de Jessé, né, pai de Davi, para ungir o rei. E quando ele chega lá, Jessé começa a mostrar todos os seus filhos para Samuel, do mais velho até o mais novo. E não é nenhum daqueles. E Samuel questiona Jessé: será que não tem mais nenhum? E é um questionamento até certo ponto engraçado, porque Samuel está questionando se Jessé esqueceu um filho ou se Deus mandou ele na casa errada. Porque, segundo Jessé, todos os filhos já tinham sido mostrados, mas Deus não tinha revelado para Samuel que era nenhum deles. E na cabeça de Samuel ele falou: está alguma coisa errada acontecendo. Ou Jessé esqueceu um filho, uma coisa básica, ou Deus me trouxe para a casa errada. Não é possível. E aí Samuel pergunta para Jessé: não tem nenhum filho que você esqueceu, por acaso? E Jessé responde: é mesmo. Eu esqueci um filho. Nada mais, nada menos que isso. Eu esqueci um filho e ele está lá cuidando das ovelhas. Mas ele é o caçula. Ele é o caçula. Ele não tem importância. E Samuel responde: então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se, unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. De pastor de ovelhas, de esquecido pelo pai, de muitas vezes deixado de lado pelo pai. Por quê? Porque quando a gente lê a passagem, a gente vai ver que a mesa está pronta para eles se alimentarem. E Samuel fala: não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui. Ou seja, Davi não tinha sido convidado nem para comer junto com eles. Não tinha sido chamado nem para comer junto com o profeta de Deus. Ele tinha sido deixado lá, cuidando das ovelhas.
E não. E Deus escolhe Davi. Deus chama Davi. Deus unge Davi. O Espírito Santo enche Davi. E a partir daquele momento, ele recebe a promessa de que ele seria rei de Israel. Assim como Saul tinha recebido. E passa um pouco de tempo. Para onde que Davi vai? Vai morar junto com Saul. Porque Saul começa a ser atormentado por um espírito maligno e Saul pede para que alguém toque harpa para ele que ele se acalme, enquanto ele está sendo atormentado pelo espírito maligno. E quem que vai tocar harpa? Davi. Vai morar com Saul. E logo de cara Saul gosta de Davi. Saul tem afeição por Davi. Passa um pouco de tempo e Saul faz o quê? Promove Davi a seu escudeiro. Ou seja, vamos aqui pensar com a cabeça de Davi agora. De pastor de ovelhas, cerca de 13, 14, 15 anos que ele devia ter na época, ele vai morar com o rei. Ele é ungido rei, né? Ele recebe a promessa de que ele seria rei, vai morar com o rei, vai tocar harpa para o rei gosta dele, ele é promovido a escudeiro. Ou seja, na cabeça dele, o caminho está feito. Está tudo dando certo. Passo a passo, Deus está trabalhando, Deus está abrindo as portas. As coisas vão acontecer para mim aqui de forma fácil. Eu já estou aqui com o rei, ó. Só mais um passinho, já sou escudeiro, mais um passinho, eu viro rei. Próxima batalha que tiver aí, pode ser que Saul morra, porque o rei ia para a batalha, e era normal isso acontecer. Assim que o rei morrer, eu assumo. Estou aqui, só esperando. Só que não é isso que acontece. A partir daquele ponto, tudo muda. E Saul passa a perseguir Davi por uma série de motivos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Só que, pensando no tempo, sabe quanto tempo que Davi fugiu de Saul até se tornar rei de verdade? Pelo menos 13 anos. De 13 a 15 anos, Davi fugiu de Saul, tendo recebido a promessa de que se tornaria rei. Ele foge de Saul, ele é perseguido, Saul tenta matá-lo. Ele tem que fugir de Israel e morar com os filisteus, o povo inimigo. Ele tem que sair da terra dele, de tanta perseguição que ele estava sofrendo, e vai morar com os inimigos, porque Saul estava perseguindo. E tudo muda na cabeça de Davi. Daquele que estava a um passo de se tornar rei, ele passa a ser perseguido por 15 anos. Os irmãos lembram, há 15 anos atrás, como os irmãos eram? É muito tempo, gente. É muito tempo. Há 15 anos atrás eu era um adolescente. Eu era um adolescente que a minha cabeça era completamente diferente da minha cabeça de hoje. Era completamente diferente. Eu esperava que aconteceriam outras coisas na minha vida. Eu jamais imaginaria que eu seria pastor. Eu jamais imaginaria, nem conhecia ainda a minha esposa. As coisas mudam completamente. 15 anos é muito tempo. Muito tempo. E foi isso que aconteceu com Davi. E como será que Davi se portou nesse período? E aí eu quero ler com os irmãos o Salmo 57, que revela um pouco do que Davi sentiu nesse tempo. Salmo 57, é curto, dá para a gente ler ele inteiro. Esse Salmo 57, Davi escreve dentro de uma caverna, enquanto fugia de Saul. Dentro de uma caverna, escondido, aquele que tinha recebido a promessa de ser rei. Ele escreve escondido: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela.
Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma. Acordem lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Davi estava sendo perseguido. Davi tinha recebido uma promessa, e essa promessa não se cumpria. Os anos passavam, e nada de Deus revelar, de Deus dar para ele aquilo que havia sido prometido. Davi revela, ele está abatido. Ele mesmo fala com as palavras dele, eu estou abatido. Em outras palavras, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não me torno rei logo? Mas ao mesmo tempo, Davi nunca perdeu, nunca deixou de crer que Deus estava no controle. Os anos passavam, a perseguição continuava. Ele revela que ele está abatido, que ele está sofrendo. Mas no mesmo salmo, ele fala, cantarei louvores a ti, mesmo nessa situação. Não importa quanto tempo eu for perseguido, eu cantarei louvores a ti. Todo dia que eu acordar, eu cantarei louvores a ti. Essa é a palavra de Davi. Essa é a palavra de Davi. Saul, quando em 7 dias ele não via Deus se manifestar e Samuel não chegava para oferecer o holocausto, o que Saul faz? Tenta ajudar Deus. Tenta, do jeito dele, fazer com que as coisas de Deus aconteçam mais rápido na vida dele. Ele tenta dar um jeitinho e vai e oferece ele mesmo o holocausto. Davi tem a oportunidade de acelerar o processo. Durante algumas vezes na Bíblia, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Davi encontra Saul dormindo, pega a faca. Ele e Saul, Saul dormindo, aquele que persegue ele, aquele que está no trono no lugar dele. Saul com a faca, Saul dormindo na frente dele. É só eu matar Saul, que está tudo resolvido. O que Davi faz? Corta um pedaço da roupa de Saul, só para mostrar que ele esteve ali. E teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou. E o mais incrível, depois disso, Davi se arrepende de ter cortado a roupa de Saul. Davi se arrepende de ter cortado até a roupa. Ele acha que ele não deveria ter feito nem isso, que ele deveria ter deixado Saul ali. Davi teve a oportunidade, por mais de uma vez, de ajudar a Deus e o plano de Deus para a vida dele. De acelerar o processo. De fazer com que as coisas de Deus para a vida dele se cumprissem mais rápido. Quantas vezes a gente não passa por essa situação na nossa vida? Quantas vezes as coisas de Deus para a nossa vida não se cumprem na velocidade que a gente quer, na velocidade que a gente espera, e a gente é tentado a dar um jeitinho, a fazer do nosso jeito, a acelerar o processo de Deus na minha vida para que tudo se cumpra. Isso é Saul. Isso é ser Saul. Deus não precisa da sua ajuda nem da minha ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda para que as coisas na nossa vida se cumpram. Deus é soberano. E independente do tempo que você esteja passando por uma dificuldade, por um problema, Ele está no controle. Sejam 7 dias, sejam 15 anos. Como foi com Davi. Davi nunca duvidou disso. Davi sempre teve essa certeza. E nós? Nós temos essa certeza viva no nosso coração? A certeza de que sim, Deus está no controle do tempo, independente de quanto tempo demore? Porque o problema não é o tempo, irmãos. Se fosse 7 dias, beleza, eu espero sossegado. Se for 15 anos, já é mais difícil. O problema é o como nós esperamos isso, sejam 7 dias ou sejam 15 anos, porque a gente não sabe quando vai acontecer. O nosso coração entende que Deus não está no controle e que a gente precisa
ajudar? A gente precisa dar um empurrãozinho para que as coisas aconteçam? Não, irmãos. Deus está no controle. E a gente precisa crer e esperar, como Davi esperou. A segunda característica, aspecto, que a gente pode ver da vida de Davi comparada com a de Saul, é como nós agimos diante das dificuldades. E tem muito a ver com essa do tempo. É muito parecida, por isso que essa, de maneira simples, a gente consegue abordar. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 5, o versículo 17 ao 25. 2 Samuel 5, do 17 ao 25. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: O Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelos vales dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhes respondeu: Não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles, e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e atacou os filisteus, desde Gebá até Gezer. Saul, diante das dificuldades, tomava atitudes precipitadas. Saul fez voto que não precisava ter feito. Saul ofereceu holocausto que não deveria ter oferecido. Saul consultou médium que não deveria ter consultado. Sempre quando Saul estava diante de uma dificuldade, batia o desespero. Batia o desespero e ele não sabia o que fazer, tomava atitudes precipitadas. Esse era Saul. Já Davi, quando ele se vê diante dos filisteus, ele é ungido rei. Depois de 13 a 15 anos, ele é ungido rei. Ele fala: agora sim, os filisteus, aquele que ele havia morado junto, eles voltam e falam: vamos prender Davi. Porque agora Davi se tornou uma ameaça. Davi era inimigo de Saul, então ele podia morar com os filisteus. Agora Davi se tornou rei de Israel, ele se tornou uma ameaça para os filisteus. Então os filisteus vão tentar prendê-lo, vão tentar matá-lo. E aqui a gente consegue ver como Davi agia diante das dificuldades. A primeira coisa que Davi faz está no versículo 17. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. E quando a gente lê fortaleza, a gente pode achar que é uma fortaleza realmente de guerra, aqueles castelos antigos, e não era. Não era isso. O povo vivia num deserto. Não tinha fortaleza. Provavelmente, essa fortaleza que é citada aqui era uma área mais protegida do deserto. Era uma área mais escondida. Provavelmente, os estudiosos falam que é a mesma área do deserto que ele se escondeu quando Saul tinha e tentava persegui-lo. E quando Saul tentava persegui-lo e ele se escondeu nas cavernas, como a gente leu nos Salmos, o que Davi foi fazer nas cavernas? Buscar a Deus. Essa era a fortaleza de Davi. A fortaleza de Davi era buscar a Deus. E ele vai para a fortaleza, e o que ele faz? Ele busca a Deus antes de qualquer atitude, antes de sair para a batalha contra os filisteus. Davi podia estar empolgado: agora eu virei rei, agora Israel está comigo, vamos para a batalha. Vamos enfrentar os filisteus. Antes de mais nada, Davi vai, fica sozinho e consulta a Deus. E pergunta para Deus por 2 vezes o que ele tinha que fazer. Na primeira, Deus responde: vai, derrota os filisteus, eu já entreguei ele nas suas mãos. E ele vai e derrota. Na sequência, acontece de novo, os filisteus voltam. A tendência natural de Davi era qual? Fazer a mesma coisa. Deus já mandou, já está prometido. Eu vou enfrentar de novo os filisteus. O que Davi faz? Não, vou consultar a Deus de novo. E ele de novo vai e busca a Deus diante das dificuldades. E aí a resposta de Deus é maravilhosa.
se a gente aplicar isso na nossa vida, meus irmãos. Deus responde para Davi, não os ataque de frente, mas rodeie por detrás dele e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entrem logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar os exércitos dos filisteus. Deus não responde, vai lá que eu entreguei eles nas suas mãos. Deus fala, vai desse jeito que eu estou à sua frente. Essa é a resposta de Deus para Davi. Vai, eu te explico como você vai. Eu vou abrir as portas para você. Você vai por esse caminho, vai fazer desse jeito. E se você ficar com medo, não precisa ficar, pois eu estou na sua frente. Essa é a resposta de Deus para Davi. Olha que coisa maravilhosa. A gente ter a certeza de que quando a gente estiver diante de uma dificuldade e a gente buscar a Deus, Deus vai responder para a gente como a gente deve fazer. E independente de como a gente fizer, Deus vai estar na nossa frente. Isso é uma promessa. Deus promete para nós que Ele estará conosco em todos os momentos, que Ele estará à nossa frente em todas as situações, até mesmo nas maiores dificuldades. O que a gente precisa fazer? Buscar a Deus. Ah, Gregory, mas eu busco a Deus e parece que Deus não responde. Deus não é tão claro assim para mim ao falar como eu tenho que fazer. Deus não é tão claro assim e não dá cada estratégia como Ele deu para Davi. Para Davi era mais fácil. Irmãos, Deus não é um Deus de confusão. O que Ele quer da gente é comunhão com Ele. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais clara a vontade dele para as nossas vidas vai ficar. Você não está entendendo o que Deus está te mostrando? Busca mais. Ora mais. Esteja mais próximo de Deus. Pode ser que Deus não revele para você com pingo nos is, igual foi para Davi. Mas com certeza você vai ver o agir de Deus diante das dificuldades. Você vai ver portas se abrindo. Você vai ver o caminho se abrindo para que você vá. E quando você for por esse caminho, a prova de que é o caminho de Deus para você é qual? É a paz, que excede todo entendimento, que vai estar com você, mesmo nas dificuldades. Ele promete que estará conosco. A gente precisa crer nisso, irmãos. É falta de fé. É agir como Saul. Entrar em desespero diante das dificuldades é agir como Saul. É ser como Saul. Quantas vezes não somos como Saul diante das dificuldades nas nossas vidas? A gente consulta a Deus muitas vezes diante de uma dificuldade com aquilo que a gente quer que Deus responda para a gente na nossa cabeça. E a gente está consultando Deus como se fosse uma muleta. Não, eu quero isso. Mas eu vou falar para Deus que eu quero isso. Então eu vou fazer isso, mas eu estou consultando a Deus. Você não está consultando a Deus. Você está usando Deus, transformando Deus num servo seu para que você consiga fazer aquilo que você quer. Não é isso que Davi fez. Se a resposta de Deus para Davi fosse não ataque os filisteus, com certeza Davi não atacaria os filisteus. Porque Davi estava consultando a Deus com o coração aberto, disposto a fazer o que Deus orientasse, independente do que fosse. E é dessa forma que a gente precisa consultar a Deus diante das dificuldades. E aí Davi batalha contra os filisteus, e a terceira coisa que a gente precisa analisar como agirmos é diante das vitórias. Diante das bênçãos. Davi vence a batalha. Ele ganha a batalha aqui. Assim como Saul ganhou muitas batalhas. E eu falei há 15 dias atrás aqui de uma batalha que Davi ganhou, que Saul ganhou contra os amalequitas. E Deus tinha mandado Saul fazer o quê? Destruir tudo. Todo mundo. Rei, homem, mulher, criança, animal, tudo. Não era para sobrar nada dos amalequitas. E o que Saul faz? Depois de vencer a batalha, traz o rei como escravo. Traz os melhores animais para oferecer sacrifício a Deus. Sacrifício profano a Deus com os animais que Deus havia mandado matar. E por que Saul fez isso? Porque o rei que ele trouxe como escravo seria o símbolo de que ele havia vencido a batalha. Olha quem está aqui, o rei que eu derrotei. Ele é o meu troféu. Olha o que eu fiz.
Ele mostrava para o povo e para os outros povos, olha o que eu consegui fazer. E Davi? Como Davi agia depois das vitórias? O versículo 20 fala e mostra para a gente como Davi agia. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Esse texto também, essa passagem também é contada em 1 Crônicas, e ali Davi fala: o Senhor agiu através de mim. Davi tinha ciência e sabia que tudo o que ele conseguia era por Deus, era através de Deus, e não era ele mesmo. A gente clama a Deus pela bênção, a gente pede a Deus pela bênção, pela vitória. Deus nos abençoa. A gente recebe a vitória. A gente recebe a bênção. Estamos passando por um período bom. E o que a gente faz? Se afasta de Deus. Porque a gente é tentado a achar que o que a gente conseguiu é porque a gente é bom. É por nossa capacidade. A gente não pode esquecer de agradecer a Deus e viver uma vida de gratidão a Deus em todos os momentos da nossa vida. As bênçãos que a gente recebe é porque nós somos bons em certas coisas? Sim, somos bons em certas coisas. Mas por que nós somos bons? Porque Deus nos capacita. Se não fosse Deus nos capacitar, não seríamos bons. Se não fosse por Deus, não seríamos abençoados. Se não fosse por Deus, não sobreviveríamos a uma pandemia. Se não fosse por Deus, não sobreviveríamos a uma guerra. Se fosse por Deus, não sobreviveríamos a governos corruptos e a problemas que assolam as nossas autoridades. É por Deus que a gente sobrevive a isso. É por Deus que a gente acorda de manhã, respirando, podendo ir para o nosso trabalho, podendo ter a nossa família, podendo ter os nossos amigos. E quantas vezes isso passa desapercebido por nós? E a gente não agradece a Deus pelas vitórias recebidas. A gente agradece a Deus muitas vezes de forma automática. A gente vai lá antes de comer, do alimento, a gente vai, Deus, obrigado por esse alimento. E nem pensa, na verdade, o que a gente está fazendo. O agradecimento se torna uma coisa robótica para a gente. E, na verdade, o espírito de gratidão tem que permear nossas vidas. E o que é um espírito de gratidão? É em todos os passos na nossa vida, a gente ter a ciência, a consciência de que a gente está sendo abençoado por Deus. Em tudo. Em tudo. E devemos ser gratos por Deus em tudo. Como Davi era. Davi foi perseguido por 15 anos. Davi podia ter reclamado, podia ter se revoltado. Depois de 15 anos ele assume o poder. Ele tinha tudo para desviar. Mas não, ele sabia que ele só estava ali por Deus. E o mesmo Deus que o sustentou durante as dificuldades, durante os 15 anos de perseguição, era o mesmo Deus que estava dando o caminho para ele vencer as batalhas ali. E é o mesmo Deus que vai sustentar a gente, eu e você, diante de todas as nossas dificuldades e diante de todas as nossas vitórias. Deus é soberano. E a gente precisa ser grato a Ele por isso. Outra coisa clara e marca, muito clara, que marca a vida de Saul diante das vitórias, é quando Davi mata Golias. Os irmãos lembram, a passagem muito conhecida, ninguém quer enfrentar Golias, Davi aparece lá pequenininho, tal, sem armadura, joga pedra, Golias morre, e aí Davi retorna para o acampamento. E quando Davi retorna para o acampamento, depois de ter matado Golias, o que acontece? Olha o que fala lá em 1 Samuel 18, 6-8. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. Até aí está ótimo. Saul devia estar muito feliz. Está todo mundo vindo ao meu encontro, cantando e dançando, porque vencemos o gigante que iria nos destruir. Só que aí continua. As mulheres se alegravam cantando alternadamente. Diziam, Saul matou os seus milhares. Saul devia estar rindo, felizão. Aí, está todo mundo vindo aqui me alegrar. Porém, Davi, os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram, em extremo. E ele disse, para Davi, elas
deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Diante da vitória do povo, que Davi cumpriu um papel que podia ser de qualquer guerreiro, podia ser do rei, que tinha que ter tido a coragem de ir lá e enfrentar Golias, Deus abençoa, o povo vence, os filisteus são derrotados, as pessoas estão todas alegres cantando, o povo está feliz. E Saul está como? Indignado. Indignado com a alegria do outro. Por quê? Porque para ele não importa os outros estarem felizes, se não for por causa dele. Saul não se alegrava com a vitória dos outros, Saul se alegrava somente com a própria vitória. Não podemos ser esse tipo de pessoa. Sabe aquela pessoa que quando vê o outro feliz, coloca para baixo? Que não pode ver a felicidade do outro, que já vai logo derrubar, que já vai logo desanimar, que já vai logo contar uma história melhor. Ah, fui lá, pesquei 2 peixes. Ah, legal, parabéns, eu já pesquei 8. Vocês já conversaram com esse tipo de pessoa, com certeza. Vocês conhecem esse tipo de pessoa, com certeza. A pessoa que não pode ver o outro feliz. Que aquilo traz inveja para ela, traz rancor. Isso é Saul. Isso é ser Saul. Não podemos ser como Saul. A gente precisa se alegrar com a alegria do nosso irmão. A gente precisa se alegrar de verdade com a alegria do nosso irmão. Se o seu irmão está procurando um emprego e você também, e ele arruma um emprego, você precisa se alegrar por ele. E não pensar, por que não sou eu? Você precisa se alegrar pela bênção recebida daqueles que te rodeiam. Porque, sabe, isso é viver em comunhão. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Se você recebesse a bênção, você não ficaria feliz? Por que quando seu irmão recebe a bênção, você não fica? A gente precisa se alegrar com a bênção do nosso irmão. Quando o irmão da nossa igreja compartilhar um agradecimento, a gente precisa se alegrar, de verdade. Quando o nosso marido, quando a nossa esposa chegar em casa contando uma coisa boa que aconteceu com ele no dia de trabalho, você precisa se alegrar, de verdade. Não importa se o seu dia tenha sido péssimo. Não importa se o seu dia tenha sido terrível. Se a sua esposa chegar em casa e contar, olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu com as nossas filhas, olha o que minha filha fez. Você precisa deixar de lado os seus problemas e se alegrar com a alegria do seu próximo. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Isso é ser Davi. Isso não é ser Saul. E é difícil para a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente transforma os nossos problemas em coisas maiores do que a vitória do próximo. Para que eu vou me alegrar com a minha esposa contando o que aconteceu no dia dela, se aquilo para mim não tem importância? Se o meu problema é muito maior do que a alegria dela? Quem disse que o seu problema é muito maior que a alegria dela? A alegria dela, muitas vezes, é muito importante para ela. E você não considerar isso é falta de amor. É egoísmo. A gente precisa se alegrar com o nosso próximo. Encaminhando para o final, a gente vai ver que, diante do pecado, a gente também precisa agir como Davi. Como os irmãos sabem, Saul pecou muito, mas Davi também pecou. E o pecado de Davi é muito conhecido. Davi adulterou. Davi assassinou Urias, colocando ele na frente de batalha. É um pecado grave. Adultério e assassinato. É uma coisa grave. Como que Deus pode chamar Davi de um homem segundo o seu coração, um assassino, um adúltero? Saul pecou muito. Pecou muito. Mas o que difere ele de Davi é a reação deles após o pecado.
Saul, todas as vezes que pecava, colocava a culpa nos outros. Não assumia a responsabilidade pelo próprio erro. Colocava a culpa, como a gente leu semana há 15 dias, colocava a culpa nas circunstâncias externas, colocava a culpa no povo, colocava a culpa nos inimigos. A culpa era sempre de um terceiro, pelos erros dele. Nunca era dele. Davi, quando é confrontado pelo profeta Natã, que Natã vai lá, conta a história para ele, como os irmãos sabem, e Davi entende que ele que era o culpado, a frase que ele fala para o profeta Natã é: pequei contra o Senhor. Na hora. Ele não coloca a culpa em Batseba, que estava lá e era muito bonita. Ele não coloca a culpa em Urias, que ficava sempre guerreando e não tomava conta da casa dele. Davi podia ter terceirizado a culpa. Davi podia ter mandado matar Natã. Que um profeta confrontar o rei? Onde já se viu isso? Davi podia ter terceirizado a responsabilidade do pecado dele para uma série de pessoas. Mas ele não faz isso. Ele assume a responsabilidade e fala: pequei contra o Senhor. E no Salmo 51, ele vai falar: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Pequei contra ti, Senhor. E aí lá no versículo 10 ao 13 ele vai falar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui a minha alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. E aqui que é o que eu acho mais sensacional nessa parte. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi reconhece que ele pecou, que ele falhou. Davi pede para que Deus renove o coração dele, quebrantado. E ainda Davi, quando ele pede perdão para Deus, ele fala: Deus, me perdoe, me dê um coração puro, para que através do meu pecado eu possa ensinar os outros, para que os outros não pequem como eu. Olha o coração de Davi. No pecado dele, ele está preocupado, ele está arrependido e entende que aquilo vai servir para ele de exemplo, para que ele possa falar para os outros, para que não caiam igual ele caiu. Como temos sido em relação aos nossos pecados? Temos sido como Saul, e terceirizando a responsabilidade e nunca assumindo a responsabilidade por aquilo que fazemos de errado? Ou temos sido como Davi, pecando e reconhecendo que pecamos, que somos falhos, mas querendo mudar e fazer diferente? Pequei, reconheço que pequei. E vamos pecar muito, até que Jesus venha. Mas como estamos lutando contra esse pecado? Estamos tratando o pecado como algo normal nas nossas vidas? Ou estamos nos quebrantando, como Davi se quebrantou, a cada pecado que cometemos? Precisamos sentir o pecado, irmãos. A gente precisa sentir o peso do pecado. Reconhecer que somos falhos e que dependemos de Deus para mudar. Como Davi fez. E Davi fez isso tão bem que em 1 Reis 15 vai falar aqui: porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Davi lutou tanto contra o pecado que ele cometeu, que ele foi lembrado pelo homem que fez o que Deus desejava todos os dias da sua vida. Ah, Davi só pecou uma vez? Não, não é isso. Não é isso. Mas, em todos os dias da sua vida, Davi viveu uma vida de luta contra o pecado. O único momento que ele não lutou contra o pecado foi no momento de Urias, o heteu. É isso que o texto está falando. A gente precisa lutar contra o pecado todos os dias das nossas vidas, irmãos. A gente precisa. E Davi, para a gente concluir, morre. 1 Crônicas 29 e 28 vai falar: morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha esse versículo e compara com a morte de Saul.
desesperado, numa batalha, sozinho, sem família, sem Deus, abandonado, pedindo para que o escudeiro dele matasse ele para que ele não servisse de chacota para o povo inimigo. E ele mesmo enfia a espada na barriga e se suicida. Olha a diferença do fim de uma vida sem Deus e do fim de uma vida com Deus. Davi morreu cheio de dias e glória e riqueza e paz. Por quê? Porque ele viveu uma vida submissa a Deus. E aí eu quero concluir perguntando para os irmãos, e não que eu quero que, pelo amor de Deus, que nenhum irmão morra. Mas, se você morresse hoje, qual o legado que falariam de você? Qual o legado que você deixaria? Será que olhariam para você e falariam, olha, o irmão fulano viveu muito bem, viveu em paz, viveu com Cristo e agora está ao lado de Cristo? Ou vão olhar para você e pensar como pensaram de Saul, uma morte desesperada, uma morte triste, uma morte sozinha. E o mais importante de tudo isso, se você morresse hoje, você estaria com Jesus, como Davi, ou no inferno, como Saul? A gente precisa ter essa certeza nas nossas vidas, irmãos. A gente precisa ter a certeza de que o viver com Cristo não é simplesmente falar que conhece a Deus e que vem na igreja. A gente precisa viver com Cristo diante de todos esses aspectos. Viver com Cristo diante do tempo, diante das dificuldades, diante da vitória. A gente precisa viver com Cristo em todas as áreas da nossa vida. Para que no fim da nossa vida, a gente seja lembrado, como Davi é lembrado até hoje, por nós, como homem segundo o coração de Deus. Quando partimos dessa vida, a gente espera ser lembrado como o homem e a mulher segundo o coração de Deus, que está em paz com Deus agora. E a gente tem a oportunidade de fazer isso agora, no hoje. Como eu falei, como eu comecei falando, Davi não tinha nada de diferente do que eu e você, irmãos. Davi não tinha superpoder. Davi não era abençoado por Deus por alguma coisa diferente do que nós temos. Davi só resolveu viver uma vida de submissão a Deus em todas as áreas da vida dele. E é isso que a gente precisa. Abaixa as cabeças. Senhor, te agradeço mais uma vez por podermos estar aqui e pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque tua palavra é tão rica, tão viva e tão prática para as nossas vidas, Senhor. Que a gente possa realmente viver uma vida como Davi viveu, Senhor. Que a gente possa, diante das dificuldades, diante do tempo, diante das vitórias, diante dos nossos pecados, viver uma vida de submissão a Ti, Senhor. Que a gente realmente entenda que não é por nós, mas que pelo Teu Espírito que nos capacita, que podemos viver uma vida de comunhão contigo, Senhor. Se há alguém aqui, nesta manhã, que ainda não tem certeza dessa salvação, Senhor, que ainda não tem certeza de que estará contigo em paz depois da morte, Senhor, que o Senhor esteja, através do Teu Espírito, quebrantando esse coração, Senhor. Que haja salvação e que haja também transformação, Senhor, naqueles que já estão contigo, já caminham contigo, mas que precisam melhorar, que precisam adaptar alguma área dessas da sua vida, Senhor. Que Teu Espírito complete, que Teu Espírito quebrante e continue a direcionar, Senhor, aquilo que precisamos melhorar. Que possamos viver uma vida de melhora, de busca, de santificação a cada dia. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.